vocês estão? Eu estou muito bem, melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, certo? Então, tenho certeza que vocês já procuraram aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês, não foi isso? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, isso mesmo. Hoje nós iremos utilizar o livro de História, né? Também iremos utilizar a nossa apostila, que é sobre, né, o conteúdo da aula anterior, que hoje eu irei fazer uma breve retrospectiva e depois iremos responder essa atividade. Qual a aula anterior, professora? Sobre as fontes históricas. Estão lembrados? Tenho certeza que sim. Então, peguem o livro de história de vocês e abram aí na página 23. Colocaram? Ótimo. Vocês lembram que na aula anterior eu falei sobre fontes históricas, que são coisas que já aconteceram na nossa vida, né? No nosso passado. E aí a gente encontra um objeto que era bem de quando nós éramos pequeninos, como vocês viram na página 18 e 19, contando a história de Murilo, né? Que ele foi procurar e encontrou uma caixa com vários objetos. Outra coisa, pode ser diários, revistas, tudo que tem aqui são considerados fontes históricas, todos os recursos produzidos e utilizados pelos seres humanos, que podem fornecer informações sobre o passado. Aí ele deu exemplos, que tem as fontes escritas, que era o diário, obras literárias, revistas, jornais e assim por diante. Também tinha os de pinturas, que eram as pinturas, fotos, o nosso álbum de fotografia, ilustrações, charges, caricaturas e depois também ele citou como objetos roupas de quando nós éramos pequenos, roupas das antiguidades que a gente vê. Então, ali tem uma história. Outra coisa, acessórios, né, que nós podemos encontrar nesses recursos aí que os historiadores usam. Então, eles encontram vários acessórios, ferramentas de trabalho de muitos anos atrás. Depois, na outra página 24, começa aqui alguns exemplos que ele deu na 23 de algumas fontes históricas, como tem a letrinha A, a letrinha B. Depois eu fui e falei a vocês sobre cada uma dessas aqui, né, a da letrinha D, explicando todas elas. E depois, para terminar, fomos para a página 25, onde fala sobre o conhecimento histórico. No conhecimento histórico, diz o quê? Que não existe maneiras de mudar o que aconteceu. Um acontecimento do passado ou fato histórico ocorreu e não pode ser alterado. Então, o que ocorreu no passado a gente não pode mudar. Mas o que é que acontece? Alguns historiadores interpretam de uma maneira aquele fato ocorrido lá no passado e outros de outra maneira. Mas o fato é o mesmo, se torna histórico da mesma forma, só que pode haver interpretações diferentes. Aí tem essa imagem, né, que lá, La Vispa, que é uma imagem aqui sobre a abolição da escravatura, onde vocês podem ver aqui que é uma revista, onde foi feita em 1888, que representa a princesa Isabel como uma salvadora, sendo reverenciada pelos escravos libertos. Então, tudo isso hoje nós iremos fazer essa atividade aqui, que vocês já estão com a folha aí em mãos, para podermos, né, fechar esse conteúdo, certo? Então, vamos lá prestar bastante atenção. A minha primeira questão é o que são fontes históricas. Essa pergunta vocês irão encontrar a resposta lá na página 23. Vocês já foram lá? Já encontraram? Então vamos aqui. O que são fontes históricas? São, olhem, todos os recursos. Lembram que eu falei neste instantinho sobre isso? Todos os recursos, né? São todos os recursos produzidos
e utilizados pelos seres humanos, que podem fornecer informações sobre o passado, certo? Deixa eu apagar aqui um pouquinho o número 2, botar mais para baixo. Sobre o passado. Então, essa resposta aqui é a resposta da primeira questão que vocês vão ver lá na página 23 do livro de vocês. Então, agora, vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão diz assim: cite 3 exemplos de fontes históricas. Vocês também irão encontrar lá na página 23 também. E aí, fica a critério de vocês, eu coloquei aqui 3 fontes históricas. Vocês podem olhar aqui nessa página e colocar com a opinião de vocês, olhando por aqui, a que vocês quiserem. Está bem? Eu coloquei as minhas. Quais foram as que eu coloquei? Diários. Coloquei também obras literárias e jornais, certo? E jornais. Foi o que eu coloquei. Já do outro lado, vocês têm essa mesma imagem aí, né? A terceira questão. Essa mesma imagenzinha, aonde diz assim a pergunta: observe a seguir algumas das principais fontes históricas estudadas pelos historiadores. Depois, relacione cada uma delas à descrição correspondente. Então, eu tenho a letra A, né? Jornais e revistas. Eu tenho a letra B, onde tem o nome fotos. A letra C, pinturas. A letra D, obras literárias. A letra E, diários. E a letra F, documentos pessoais. Então, vocês irão o quê? Pegar essas, né? E relacionar com essas partes aqui embaixo. O que cada uma significa com a sua descrição. Então, vamos lá? A letra A. A letra A, ela é o quê? Jornais e revistas. Dessas daqui, vocês acham que é a qual? Por meio desse tipo de obra de arte, o artista se expressa utilizando diferentes tipos de tintas e técnicas. Tem alguma coisa a ver? Não, né? O outro, por meio desse tipo de fonte, é possível obter muitas informações pessoais de quem escreveu. Fica meio assim. Por quê? Porque aqui é sobre jornais e revistas. Vamos ver o outro. Diz assim: esse tipo de imagem pode mostrar os elementos de uma forma muito próxima da realidade. Esses meios de comunicação geralmente apresentam diversas notícias do cotidiano. Olhem, se aqui é jornais e revistas, são o quê? Meios de comunicação. Então, eu tenho certeza que essa é a resposta. E você aí de casa também acertou? Ótimo! Então, vamos colocar aqui a letrinha A. Depois eu venho para a letrinha B, fotos. E aí, desses aqui, vocês acham que é o qual? Eu já li o primeiro, já li esse. Vamos ler esse daqui, porque até agora já li esses 3 para não estar repetindo toda hora, senão o vídeo vai ficar extenso. Vamos para esse. Essas fontes podem ser escritas? Fotos podem ser escritas? Não. Então, vamos pular. São documentos emitidos pelo governo ou instituições? As fotos? Não. Então, eu já sei que não é nenhum desses 2. Vai ser algum desses 3 aqui. Vocês já descobriram aí de casa? Já? Qual? Hein? Isso, meus amores, esse mesmo. Vai ser aqui, olha, esse tipo de imagem
pode mostrar os elementos de uma forma muito próxima da realidade. Então, esses tipos de imagens aqui das fotos podem, né, mostrar elementos como que se fosse bem próximo mesmo da realidade. Então, eu irei colocar aqui a letrinha B. Já aqui eu tenho pinturas. Eu já falei. Será que vocês já descobriram qual é desses daqui? Já? Então, vamos lá? Qual é desses aqui que vocês acham, hein, meus amores? Isso, esse daqui, não é? Então, vamos aqui colocar a letrinha C e dizer, por meio desse tipo de obra, olha, por meio desse tipo de obra qual? De pinturas, de arte, o artista se expressa utilizando diferentes tipos de tintas e técnicas. Estava praticamente na cara, não é, meus amores? Agora, eu tenho ainda a letrinha D, a letrinha E e a letrinha F. Vamos lá continuar? Pronto. Aqui na letra D, eu tenho obras literárias. E aí, qual será que vocês acham que é? Esse ou esse? Hein? Isso mesmo. Será esse daqui. Por quê? Ele diz assim, olha. Essas fontes podem ser escritas em diferentes estilos e podem tratar de assuntos de ficção. Como assim, professora? Obras literárias tem romance, tem de poemas, né? Tem de ficção, que é ação, que é animado ou triste. Então, por isso que ele diz que pode ser escrita, essas fontes podem ser escritas de diferentes estilos. Então, a minha letrinha D irá ficar aqui. Agora eu tenho a letrinha E e a letrinha F. Na letrinha E eu tenho diários. Qual será desses dois que vocês acham que corresponde à descrição de diário? Hein? Isso mesmo, esse daqui. Por meio desse tipo de fonte, é possível obter muitas informações pessoais de quem o escreveu. Como assim? O diário é algo que nós escrevemos, não é isso? Por isso que ele diz que pode ter informações pessoais, porque no diário você está escrevendo coisas suas, então é coisas pessoais. Aqui irá ficar minha letrinha E, certo? E aqui, por último, claro, vai ficar a minha letrinha F, né? Muito fácil, só ir lendo, interpretando direitinho, com calma, que vocês conseguem. Aqui a letrinha F diz assim, são documentos emitidos pelo governo ou instituições, como clubes e escolas, para identificar as pessoas. Como assim, professora? Clube, instituições, escola, tem a carteirinha do estudante, que é um documento, né, emitido pela escola para identificação. Aqui é uma carteira de identidade, um RG, que é emitido, né, pela instituição, pelo governo, para que todo mundo tem que ter, né, esse documento para a sua identificação. Agora que já terminamos a terceira questão, vamos lá para a quarta questão, que será completar com algumas das palavras que eu dei aí abaixo. Só que vocês irão ter que colocar elas nos lugares corretamente. Eu dei a palavra informações, conhecimento, historiador. Aí diz assim a quarta questão. Completa as palavras abaixo corretamente com uma dessas. Então vamos lá? Por meio da análise de informações, conhecimento, historiador. Isso, por meio da análise de historiador, né? Historiador. Análise, né? De diversas fontes, por meio da análise de diversas fontes do historiador. Aí diz, interpretar o quê? Eu já usei historiador, falta o restante. Interpretar, isso, as informações. E aí só vai ficar faltando, né?
Só mais uma alternativa. E sobrou quem? Sobrou aí a palavra conhecimento. Vamos ver? Por meio da análise de historiador, interpreta as informações que elas podem fornecer e constrói um determinado, isso mesmo, conhecimento sobre o passado, certo? Muito fácil, não foi? Vamos lá para a quinta questão. Na quinta questão diz assim: marque um X no significado correto de abolição. Eu tenho 3 alternativas e só uma está correta. Vamos ver a qual é? Abolição quer dizer mexer algo? É isso? Não. Abolição quer dizer anulação, extinção, fim. Estão na dúvida? Vamos ler a última alternativa. Abolição quer dizer lutas dos brancos? Hein? Não, isso mesmo. Abolição quer dizer anulação, extinção, fim. Então, eu irei marcar o X aqui. Você já tinha marcado, não é isso? Tenho certeza. Então, meus amores, hoje nossa aula foi essa retrospectiva, né, do conteúdo da aula anterior de fontes históricas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Fiquem com Deus.